Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos juntos, mesmo distanciados fisicamente, mas estamos unidos pela doutrina espírita. Vamos, nesse momento, então, erguer o nosso pensamento ao alto, para agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de poder iluminar as nossas mentes com as lições valiosas da doutrina que consola, que liberta, que esclarece e que nos leva à fraternidade. Vamos rogar ao doce amigo Jesus que nos ajude a ampliar o nosso entendimento para que melhor possamos assimilar as lições do dia. E como foi divulgado, o nosso tema é a mulher no mundo. Nós vamos trazer um pouco do trabalho extraordinário de algumas personalidades femininas que, ao longo do tempo, vêm contribuindo para o progresso espiritual da humanidade. Em todas as épocas, povos e culturas, a mulher sofreu e ainda sofre por não ter o seu valor, o seu papel, reconhecidos pela sociedade. Através do tempo, o ser feminino vem lutando, se esforçando, rompendo barreiras para combater o preconceito, a discriminação que o atinge. Isso por conta da aparente fragilidade que carrega. Em certas sociedades, a mulher é tratada com violência, desrespeito e humilhação. Mesmo em países onde ela é mais valorizada, percebe-se um certo preconceito, camuflado em piadas, salários mais baixos e avaliações em que se considera mais o corpo que a inteligência. Apesar disso, a mulher continua mostrando ao mundo a sua sensibilidade, a sua competência, a sua dedicação nas áreas em que trabalha, em que atua. Mas nós estamos vivendo tempos novos. As mulheres de hoje se sobressaem como juízas, chefes de Estado, generais e muito mais. Elas dominam o mercado financeiro, político e também as nações. Antes, tudo isso era privilégio dos homens. Jesus, em sua mensagem de amor e exemplo, e a doutrina espírita mostram o grande engano que foi o desprezo e a desqualificação da mulher, como se ela fosse um ser inferior ao seu companheiro de jornada evolutiva. O ser feminino, que antes vivia na condição de serva absoluta, passou a experimentar o trabalho fora do lar. Assim, surgiu com Jesus as associações das mulheres piedosas, cujas atividades eram os serviços de amor ao próximo. Elas acompanhavam Jesus, dando-lhes o suporte assistencial,
atendendo mendigos, coxos, paralíticos, amparando em nome da sociedade. Podemos até dizer que o feminismo começou com o Evangelho de Jesus. Mas nós não estamos falando aqui daquele feminismo de ideologia política do mundo, mas o feminismo que leva a mulher a diretrizes superiores e edificantes, que proclamam a sua dignidade, os seus direitos e seus valores. Durante o Calvário, as mulheres Galileia tiveram posição destacada, amenizando o quanto possível a crueza daqueles momentos. Foram elas as únicas a demonstrar solidariedade espontânea quando os próprios discípulos de Jesus o abandonaram. Elas receberam Jesus em seus braços, ataviaram com linhos brancos o sepulcro onde depositaram o seu corpo. Prepararam aromas para embalsamá-lo e perfumaram o local. Sem a liderança dessas mulheres piedosas, lideradas por Maria Madalena, aquelas horas teriam sido muito mais tristes do que realmente foram. É o que nos relatam os evangelistas. Agindo assim, elas afrontaram a massa de homens machistas e tiranos daquela época, mediante as suas forças morais. No exercício da mediunidade, a história demonstra que a mulher nada fica a dever ao homem. Na antiguidade, elas se tornaram célebres sibilas e videntes. Ela foi sacerdotisa nos templos védicos. No Egito, na Grécia, na Gália, tornaram-se elas seres quase que divinos, fadas protetoras, gênios do lar. Por conta de sua sensibilidade mais aguçada, a mulher constitui médium por excelência, capaz de exprimir os pensamentos, o sofrimento, as emoções das almas e os altos ensinos dos espíritos celestes. A Igreja conseguiu apagar a imagem e a posição da mulher através de anátemas, perseguição e morte. Foi o que se chamou de caça às bruxas, às feiticeiras, que eram queimadas nas fogueiras. Nós temos o exemplo de Joana d'Arc, que viveu entre 1412 a 1431. Menina ainda, pobre, atendendo às vozes da espiritualidade, partiu sozinha para dirigir as batalhas contra os ingleses, invasores de sua pátria, a França. A guerreira invencível, depois de coroar o seu rei e transformar a França numa nação, foi julgada e queimada na fogueira, como feiticeira. Outra grande médium católica, Teresa de Jesus, que viveu entre 1515 e 1582. Freira, ela confundia as vozes dos espíritos com o próprio Deus.
Contra sua vontade, ela foi objeto de levitação, fenômeno que ela também atribuía a Deus. Ela sofreu muito por conta da ignorância e do radicalismo de seus padres confessores. O certo é que no catolicismo já se viu todo tipo de mediunidade, incluindo levitação e êxtase. Esses fatos ocorridos na vida dos santos católicos enchem os anais das manifestações espíritas. As fogueiras da igreja se apagaram e hoje não se queima mais bruxa como antigamente. A mulher conquistou o seu direito de ir e vir, de votar e ser votada, e de exercitar suas faculdades mediúnicas sem opressão. Nós temos hoje o conhecimento do trabalho abnegado da mulher médium espírita, que, sacrificando a saúde, o conforto do lar, o lazer, muito contribuiu e vem contribuindo para provar à humanidade que o espírito existe e é imortal. São tantas as heroínas que colocaram as suas faculdades mediúnicas à mercê da vontade dos encarnados e desencarnados, que se torna difícil nominá-las num livro, tampouco numa enciclopédia, nos dizem os estudiosos. Imagine vocês numa palestra. É importante saber que muitas médiuns se conservaram no anonimato e suas realizações no campo da mediunidade ficaram desconhecidas. Um exemplo disso são as meninas que colaboraram na codificação da doutrina espírita. Seus dados pessoais nunca foram divulgados. Elas são apenas citadas na Revista Espírita. Eram elas as irmãs Boldin, Carolina e Julie. Segundo palavras textuais do mestre Allan Kardec, a elas, a essas meninas, se deve a essência do Livro dos Espíritos. A senhora Delane, mãe de Gabriel Delane, que viveu na época de Kardec, tornou-se fiel intérprete através da psicografia de muitas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Madame Kardec, Amélie Gabrielle Baudet, a doce esposa, companheira de Allan Kardec. Foi nela que o codificador encontrou a cooperação, o amparo, a consolação para o desenvolvimento de seus trabalhos. E mesmo depois da partida de Kardec para o mundo espiritual, ela deu continuidade ao seu trabalho. Deixou-nos ela o exemplo de coragem, perseverança, caridade e sabedoria. A médium Florence Cook participou de exaustivas pesquisas com o então eminente William Crookes, cooperando com ele durante 3 anos para a materialização do espírito Katie Kings e de outros. Madame Piper e Elizabeth de Esperance também tiveram suas faculdades mediúnicas estudadas por cientistas renomados. Victor Hugo, através da mediunidade da senhora Dauphine de Girardin, dialogou com os mortos
declarando-se espírita. Na Espanha, Amália Domingo Soler, chamada com muita justiça de a Grande Senhora do Espiritismo, revelou ao mundo seus dotes mediúnicos na palavra e na escrita, pondo-se incansavelmente a divulgar a doutrina, lutando com dificuldades de toda a ordem. Dolores Bacelar é tida como uma das mais importantes figuras no contexto das letras mediúnicas no Brasil. Ela psicografou diversos romances. Entre os mais conhecidos estão Mansão Renoir, Nas Margens do Eufrates. Poetas como Castro Alves, Olavo Bilac, Cassimiro Cunha, João de Deus, através da psicografia de Dolores Bacelar, enviaram as suas poesias. É grande a falange de encarnados e desencarnados que se tornaram espíritas graças aos romances mediúnicos de Zilda Gama. Entre seus romances mais lidos estão Redenção, Dor Suprema, Do Calvário ao Infinito, Almas Crucificadas. Os últimos 10 anos de sua vida, Zilda Gama viveu entre uma cadeira de rodas e a cama. Voltou ela ao plano espiritual, aos 91 anos de idade, e dedicou assim toda a sua vida a serviço de Jesus. Ivone do Amaral Pereira, desde os 4 anos de idade, se comunicava com os espíritos. Chico Xavier a chamava de a heroína silenciosa, referindo-se à sua abnegada faculdade mediúnica. Com vários romances psicografados entre as décadas de 50 e 70, Ivone celebrizou-se no meio espírita com o livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Essa obra é considerada um verdadeiro tratado sobre o suicídio na visão espírita. Brindou ela a literatura com 20 livros, destacando-se Drama da Obsessão, Tragédia de Santa Maria, ditados pelo espírito Bezerra de Menezes. E ainda pelo espírito Charles, seu mentor espiritual, Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numieres, O Drama da Bretanha. Nós recomendamos todos esses livros citados. Mas é importante ressaltar o trabalho da mulher no centro espírita. Tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, o número de mulheres que trabalham e frequentam o centro espírita é superior ao homem. Nas reuniões de estudo, são elas que mais perguntam, argumentam. E suas questões, comentários, estão sempre nos oferecendo oportunidades de discussões esclarecedoras, demonstrando interesses elevados. Um outro detalhe que precisa ser observado é que a mulher vai ao centro espírita para aprender, para aprimorar-se, mas, sobretudo, ela quer dividir o seu aprendizado com o marido e os filhos. É a mulher espírita a grande divulgadora da doutrina. E seu trabalho de divulgação não se restringe só ao lar, mas aonde quer que ela vá, ela carrega consigo
a bandeira do Espiritismo. A mulher de hoje, que conhece a Jesus, tem facilidade de prosseguir no brilho do Evangelho, ajustando seus sentimentos, enriquecendo seus valores morais, de modo a amar a Deus em todas as linhas da vida. Assumir o compromisso de ser mãe constitui engrandecimento de espírito e compreensão do caráter divino da maternidade. E a mulher de hoje precisa cada vez mais estar atenta à grandeza do trabalho que lhe assiste. Pois é na maternidade que o nosso Criador nos proporciona os serviços mais importantes dentro do ministério divino da maternidade. Quantas mulheres não passam por essa fase, no desamparo, na imprevisão, na hostilização? Quantas crianças não nascem desamparadas, atingidas pelo vendaval do infortúnio? Crianças enjeitadas que vagueiam sem direção, que nunca foram à escola, que dormem nas ruas, que passam fome, que furtam para comer. E ainda outras desorientadas, presas às armadilhas do crime e entregues ao vício e à indiferença. Como mães, devemos olhar pelos nossos filhos, mas também pelos órfãos de outras mães. Lembremos o apelo do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Um filho não surge no seio da família por acaso. Assim, temos necessidade de nos manter vigilantes e abnegados ante os espinheiros da vida. É importante compreender o caráter sublime das obrigações maternais. O dever doméstico não está ligado à subserviência ou escravidão. As mães são cooperadoras com Cristo na formação dos homens. O mestre trabalha em favor do lar e para o lar. Felizes somos pelo ministério que nos toca de ser mãe. O lar é um abrigo dos corações, onde cada um tem uma tarefa a cumprir. Deus nos concedeu o lar, a família, atendendo às nossas aspirações mais elevadas. Cada dificuldade, cada obstáculo dentro do reduto familiar deve servir de motivo para nos esforçarmos e seguir adiante em busca da vitória. Nesse momento de transição moral do nosso planeta, é importante saber que a maternidade consciente e responsável já está sendo utilizada como instrumento para a construção da humanidade futura. Vejam só. Um filho é uma dádiva de Deus para o engrandecimento do lar e também para o desenvolvimento dos valores morais dentro do grupo familiar. O sofrimento no lar é reparador, impositivo, nos ensinam os benfeitores espirituais e sempre nos convida à prática do amor como solução. A missão da maternidade apoia-se no amor
É preciso ser guardiã dos nossos queridos, dando exemplos de renúncia, de discernimento. Demos a ele carinho, sim, carinho com autoridade. Querer também transformá-los à força é impossível. Devemos ensinar a eles que a lei divina é insubordinável e que todo espírito é responsável por si próprio. Um filho que chega ao nosso lar tem algum tipo de ligação conosco, seja de remoto passado ou de recentes experiências nossas pelo mundo. Temos, sim, compromissos firmados desde o além com as almas que nos chegam como filhos. Dentre as mulheres que se projetaram no mundo, realizando grandes feitos, existe uma em que a história não lhe registra muitos discursos, mas que o Evangelho lhe aponta grandes gestos e palavras que lhe valeram muito mais. Nós estamos nos referindo a Maria de Nazaré, o anjo que se revestiu de carne aqui no planeta Terra para favorecer a descida do ser mais puro que já passou pelo nosso mundo, Jesus. A grandeza desse espírito que recebeu o título de mãe de Jesus ainda permanece escondida em nossa ignorância. Esse ser de alta envergadura, vindo de planos altamente iluminados, viveu em contato com as impurezas do mundo, no meio religioso, no meio político, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Ela é o símbolo da mulher do futuro, da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva para alcançar e respirar uma atmosfera espiritual. O livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, ditado ao médium João Nunes Maia, descreve muito bem a vida de Maria, com fatos, detalhes. Como mulher e mãe, Maria assistiu ao maior espetáculo de brutalidade, o drama do Calvário, não desejando ela para mãe alguma o que passou em silêncio. Viu o filho crescer preocupada com sua segurança e, já crescido, buscou para ele um lugar em segurança para que pudesse se preparar para a sua missão divina. Regressou Maria aos céus com sua magnitude de estrela, que viveu na vigência plena as leis de Deus. Por sua ação cumpriu-se as profecias sobre a vinda do Messias de Deus. O espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, descreve a volta de Maria ao plano espiritual. Ela foi para Éfeso com João, logo depois da volta de Jesus às estrelas. Estabeleceu ali um pouso de refúgio aos desamparados. Ali os dois, como mãe e filho, ensinaram as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. Sua humilde choupana, conhecida como a Casa da Santíssima, recebia velhos trôpegos, deserdados do mundo, enfermos, mães infortunadas, que vinham ouvir as suas palavras afetuosas e confortadoras. Ela se elevou da terra quando surgiu a alvorada. Multidões de entidades angelicais vieram buscá-la cantando hinos de glorificação. A alegria então invade o seu coração. Mas antes de partir, ela pede para rever a Galileia e foi atendida. Em seguida, ela também quis ver e abraçar os que ficaram no Vale da Sombra. Em poucos instantes, ela foi transportada para Roma.
Ali descobriu uma multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Adentrou o lugar, e naquele momento os infelizes sentiram no coração um consolo desconhecido. Aproximou-se ela de um a um e orou com eles, espalhando assim a misericórdia do seu espírito. Os cristãos no calabouço começaram então a cantar um hino de gratidão e de profundo amor a Jesus. Finalmente, a caravana majestosa conduziu a bendita entre as mulheres ao mundo maior. Os benfeitores espirituais nos informam que Maria continua trabalhando incansavelmente, administrando uma instituição no mundo espiritual que assiste suicidas, atendendo sofredores que buscam consolo e orientação. Passado mais de 2000 anos, só agora entendemos a importância desse espírito luminar que se chamou Maria, a quem convencionamos chamar Maria Santíssima. Que ela possa ser o caminho para todos nós. O que santificou Maria aos olhos da humanidade não foi o seu estado físico, mas a pureza de sua alma, a sua virgindade de maus sentimentos. Que possamos segui-la, imitá-la nos seus valores espirituais. Ela, sim, se fez senhora de todos nós, pela grandeza espiritual, pela angelitude de suas ideias. Ela é a chama universal que ainda sustenta a esperança em todas as criaturas. E vamos terminando rogando a Maria, a flor mística de Nazaré, que continue espalhando o seu perfume sobre todos nós. E neste momento, envolvidos pelo perfume de Maria, vamos mais uma vez agradecer a Deus por mais esse momento de estudo, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ajude a seguir adiante. É sempre bom, meu Deus, é sempre bom poder agradecer. Temos tanto a agradecer, muito mais a agradecer do que a pedir, por todos os recursos que possuímos na vida, desde o pão que nos alimenta, ao abrigo do nosso lar, aos familiares, aos amigos, a saúde, esse bem precioso, ao nosso espírito protetor que sempre está ao nosso lado, nos inspirando, nos orientando, chorando quando choramos, sorrindo quando sorrimos. Que possamos fazer da prece um pedido sempre de gratidão. Que possamos também fazer da nossa fé um escudo. E diante das situações difíceis que estamos vivendo nesse momento, que possamos manter a serenidade, o entendimento e no coração mantermos sempre a chama da esperança acesa, na certeza de que dias melhores estão por vir. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Helena. Linda palestra.